Aliás, né, eu falei no filme lá que o homem, quando começou, seriam mais ou menos 10 mil na origem africana, que se diferenciaram dos macacos há mais ou menos 80 mil anos, porque descobriram o fogo. Pela primeira vez dominaram o fogo, e aí eles criaram um estômago fora do corpo. Porque quando eu cozinho uma carne, adianta. Eu digiro ela com o fogo, e depois ponho no meu estômago, e aí eu consigo digerir, gerando então aminoácidos, proteínas, e parece que aí, segundo os antropólogos, eu comecei a evoluir rapidamente no crescimento do cérebro. E aí esse cérebro daqui a pouco é capaz de pensar e se comunicar. Bom, e como a gente tem o polegar em oposição aos outros dedos, a gente pode mexer com o mundo, né? Aí, pobre da terra, né, Beatriz? Ou não, né? Pode ser que a evolução também se dê no aspecto emocional, no aspecto positivo, assim, Mas aí tu tá sendo utopista, né? Nós estamos aí... mas se eu perder isso, não tem 20º andar que me segure. Exatamente. Esse é o caminho, vamos dizer, outro da evolução, quer dizer, solidariedade real, divisão de riquezas, não impedir que a quantidade de recursos que tem no mundo dá para todos, não chegue a todos. Tem 700 milhões de pessoas na África subsaariana, que é o do Saara, que não tem água potável e não tem nenhum tipo de esgoto ou coisa parecida. Por que esses 700 milhões não podem ganhar dinheiro dos bancos americanos ou de toda a economia do mundo e vamos ajudar esses 700 milhões que estão lá? Nem água tem para torneira. Sim, bastava não roubar, né, doutor Maio? Eu acho que né? Então vamos dizer que o próprio Bill Gates, né, que diz que gasta 6 bilhões de dólares por ano. Isso aí é um troco. Mas ele podia juntar todos os ricos do mundo e dizer, vem cá, vamos sanear lá essa turma. Exatamente, assim, em 30 dias. Barbaridade, né? Aí pedia para a China botar cano lá, mas olha, é bem como você diz, em 30 dias. 30 dias, eles construíram um edifício em 10. Como é que faziam? 3 andares por dia. 3 andares por dia. Mas isso é tecnologia. Exato. Mas só ter... E dinheiro tem, né? Só não tem vontade de fazer. Né? Assim, o ser humano tem... Porque aquilo que eu comentei antes, que aí o senhor pode comentar muito melhor do que eu, a questão do... Não existe o frio, né? Existe a ausência do calor, não é? O mal também não existe, existe a ausência do bem. Então, quer dizer que se eu misturo na proporção certa, não vai ter frio demais, nem calor demais, não vai ter mal demais, nem bem demais. Mas é que tu vê, se eu for para a África fazer isso lá naquela zona, quantos países estariam nessa zona onde 700 milhões vivem? Aí os governantes, ao receber esse dinheiro, vão roubar. O 90% vai para a Suíça ou para outros lugares do mundo, né? Sim. Então, quer dizer, é complicado, humana, né? Vontade pode até existir, né? A essência humana e o poder, né? O Banco Mundial, por exemplo, quando empresta para um país, quase que eles sabem que 70% do que entrou no país como empréstimo vai chegar a 10% a 15% em quem precisa mesmo. Mas uma vez eu conversei como era o nome dele? Ele era um gaúcho, era ministro da Educação. Como era o nome dele? Não vou lembrar agora. Ele era ministro da Educação e ele me disse o seguinte, ele disse, de cada 100 reais, ou o equivalente da moeda na época, 100, chega a 3 lá no município. De cada 100 que sai lá do ministério, chega a 3 no município. Agora, a pergunta que eu faço, assim, na minha ignorância, sempre, o município arrecadou 70, manda
20 para o governo do estado para manutenção, 30 para o governo do estado para manutenção e manda 10 para a União. Entende? Mas tem o estado que é mais pobre, faz um fundo soberano lá, para quando um estado precisar de uma coisa extra, todos os outros entram com uma porcentagem X. Agora, o que é do município tinha que ficar no município. Mas tu viu que, eu não sei qual é a cidade ali que ganha os royalties do petróleo, que tem um fundo soberano e que está dando... olha, eu fiquei surpreso da honestidade desse fundo soberano, dos administradores, que estão dando um apoio para todos os habitantes da cidade. Sim, eu acho que não é Resende, no Rio de Janeiro? Eu não sei, eu não me lembro qual é o município, porque é um município, não é um estado. Sim. E ele ganha muito dinheiro uma quantia realmente grande, sim, mas está bem estruturada num fundo soberano, bem administrado, parece que então sem ladrões, que nesse momento pode ser usado, porque ele tem leis de só usar em situações de catástrofe, calamidade ou coisa assim. Olha, é exatamente o que tu está dizendo. Se honestamente cada um de nós fizermos um fundo soberano, municípios, por exemplo, com as suas rendas e o que sobra para um fundo, poderia fazer maravilhas para o povo, né? Eu estou vendo aqui, nós temos vários municípios com fundo soberano, porque são royalties do petróleo, né? Claro Isso. que agora roubaram quase tudo, mas ainda sobrou. Petróleo é muito... ainda sobrou, né? Mas assim, então a gente vê que é sempre assim, vamos ajudar a África. Primeiro que não é a África, né? São vários países, continente africano, né? Que nem, não é América, mas a gente já tem essa visão, né? África. Então, mas, não dá para ajudar toda a África, então não vamos ajudar. Não, então ajuda Serra Leoa, depois ajuda, sabe? Ajuda... Mas não querem fazer, porque não adianta, tem muito dinheiro, e pior, esses demônios todos vão morrer com o coronavírus, ou de tédio, de velhos, mas não querem distribuir. Eu não sei qual é aquele país que ela tá morando na Inglaterra e até ficou mais branca, e está com uma grana fantástica. É um dos países africanos em que o roubo foi assim... E rico em petróleo, eu não me lembro o nome. E ela foi culpada ou coisa, mas como ela tem muito dinheiro, vive em Londres, maravilhosa, se defende com grandes advogados, então que ninguém pega, né? Olha, falou aqui a minha memória adjunta. O gaúcho que foi ministro da Educação foi o Paulo Renato Souza. Doutor Maia, para ter uma ideia... Era do tempo do telefone fixo. A gente ligava e falava no arco AB, na Rádio Real. Acho que ninguém usa mais telefones fixos hoje. Não, e te lembra que o telefone fixo na época, dependia da zona, valia $5.000. Exatamente. Teve gente que ganhou em ações da CE antiga. Eu tenho notícia de alguém que já ganhou 2 milhões pelo valor das ações. Sim, na época o pessoal, não, porque é só fazer e... Eu digo, não é assim que funciona. Existe uma coisa ainda chamada direito, né? Se tu fez um contrato assim, é aquele contrato ali que vale, a não ser que tu faça uma renegociação. Mas naquela época eles pegaram e venderam tudo, né? Aí os acionistas foram em cima e estão ganhando agora, passados quase 20 anos. Mas tu vê, muita gente nem sabia o valor do seu telefone. E muitos advogados, até tem um advogado famoso que ficou, não me lembro, de Passo Fundo, que ficou milionário, porque ele pegou não sei quantas mil ações, ou não sei se tantas mil, mas muitas ações, e ganhou, mas nem comentou com os que deveriam ganhar. Sim. Naquela foi uma negociata perfeita aquela. Foi. Acho que só quem se ferrou foi aquele espanhol, o Juanito, aquele eu acho que foi o único que se... a RBS também se ferrou na época. Também é?
Entraram numa jogada muito ensaiada, só que esqueceram de combinar com os russos, né? Olha aqui, ó, o nosso amigo de Patos, Bruno Mariano, lá de Patos, de Minas Gerais, ele nos diz o seguinte: bom dia, B, o município é Maricá, no Rio de Janeiro. É isso aí. Vão sair royalties do petróleo também para a cidade de São Gonçalo, que é maior e mais pobre. Vão fortalecer o sistema de saúde. O prefeito... Isso, agora me lembrei, eles vão ajudar vários municípios à roda, ou 2 ou 3, sei lá. Aham. Agora ele fez a lembrança chegar mais perto. Município de Maricá, prefeito é do... Qual é o partido? Chama os universitários, é o PT. PT, viu? É do PT. Aliás, por falar em PT, eu não queria tocar em política hoje, mas tudo bem. E aquela indiscrição entre o Terra e o Onyx Lorenzoni, que foi aquilo, eu peguei o bonde andando. Ah, não, eu não sei bem, tu... Não, eu peguei o bonde andando, eu sei que eles estavam falando mal do ministro Mandetta. Do Mandetta, sim. Só que o Onyx é do partido do cara, né? É do DEM? É do DEM, é do Democratas. E eu não sei qual é o partido hoje, porque eles pulam de partido, assim como quem troca de... né? Eu queria a opinião de vocês. Olha só, uma pessoa da minha família queria vir aqui em casa amanhã. Eu disse, não, pois estamos de quarentena. Eles ficaram aborrecidos comigo. Eu tenho uma paciente que sexta-feira me procurou porque estava exatamente assim numa angústia enorme, porque um dos filhos não estava bem com ela, com a mulher, e não queria ir no almoço de Páscoa, ou numa janta, enfim. E depois o outro filho casado, também se desentendeu com ela porque disse exatamente isso, que não devíamos nos encontrar e coisa parecida. E ela ficou muito chateada porque a Páscoa para ela, já que ela tinha feito todo um esquema assim de bacalhau, de almoço, de comemoração, mas a situação hoje ela é complicada, além de problemas intrafamiliares ou de dissensões, ainda tem o vírus, quer dizer, acho que nós temos que levar em conta que é um ambiente complicado de se relacionar como se fosse no antigamente. Então, eu acho que essa pessoa deveria entender que se há algum risco de contaminação, um medo maior, embora não haja maior risco, que deveria ser condescendente e entender que nós estamos num clima absolutamente diferente do comum, né? Lembrando sempre que é bom ter um parente aborrecido vivo do que morto, né? Do que um parente bem faceiro morto, né? Até esses dias apareceu, não sei se tu viu, não. Era uma comemoração com 8 pessoas da família, faceiros, um tinha vindo não sei da onde, do exterior, e hoje eles aparecem a mesma fotografia, só que 3 mortos. Pois é, eu acho incrível, né, como a gente não... E tem umas senhoras que, com todo respeito, elas querem manter uma tradição, não tem nada a ver com amor, com afeto, é tradição. Ah, porque a nossa tradição, a nossa família sempre fez assim. A nossa família até 100 anos atrás nem existia. Então, assim, porque o problema da pessoa, não é a pessoa, eu digo isso, vou dizer sempre, não é o fato de eu morrer, é o fato de eu levar e contaminar 10 pessoas. Que dizem que é o número que a gente contamina, né? Sim, ainda mais eu me aproximando de pessoas que realmente... Agora mesmo, se sabe agora, por exemplo, que em alguma coisa mais, vamos dizer, um jogo de vôlei, um jogo de futebol, o coronavírus viaja 20 metros como gotícula. Ah. Olha, se ele é capaz de se manter no ar por 20 metros, imagina um agrupamento e todo mundo fazendo um esporte, assim, tipo vôlei, uma coisa que a respiração é muito maior e a saída de ar com gotículas é imensa, né?
O senhor sabe que eu deixei de frequentar um restaurante de massas que eu gostava muito, porque eu estava sentada